representando a Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. É uma grande honra a gente ter a nossa primeira palestra hoje, dando as boas-vindas à professora e doutora Margarete Dalcomo, lançando a primeira palestra da SB3 em janeiro, né, com a palestra da nossa tão querida professora e doutora Margarete Dalcomo, que dispensa apresentações, né? A doutora Margarete tornou-se uma figura pública e uma celebridade, representando a boa e imprescindível práticas tanto da medicina como da ciência, imprescindível para a gente atravessar a pandemia e para o desenvolvimento do próprio país, né? A professora Margarete, com a sua linguagem clara, didática e com a sua precisão cirúrgica, ela conseguiu desvendar os mistérios da linguagem da biotecnologia e abrandou o sofrimento, tanto físico e psicológico, de todos nós durante esse período da pandemia, nos dando segurança, chegando nas nossas casas. E com tudo isso, é uma grande honra e prazer ter esse nosso primeiro webinar, né, da SB3, com o tema do seu livro recém-lançado, já na sua segunda edição, um belíssimo livro, realmente é fascinante, com o tema de Um Tempo para Não Esquecer, a visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde. Nós, da SB3, agradecemos muito a sua presença, prezada doutora Margarete. É uma grande honra e realmente a gente está abrindo o nosso webinar com chave de ouro, né? Enfim, agradeço aos nossos ouvintes que vão participar conosco da sua palestra, mas eu gostaria de antes fazer um breve relato do seu currículo, né? Tão belíssimo e tão vasto, mas eu não poderia deixar de falar sobre a sua personalidade, a sua contribuição para a sociedade científica e para a humanidade também. Você que é uma figura humanitária, uma figura que nós admiramos tanto. Doutora Margarete Dalcomo é médica pneumologista e pesquisadora renomada com doutorado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, chefiando grupos de pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz e professora de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com mais de 100 trabalhos publicados em revistas indexadas. Ela dirige grupos de pesquisa clínica com experiência nas terapias para a tuberculose, nas vacinas e tratamento para a Covid-19. Desenvolve a clínica médica tanto na rede pública quanto na privada, atendendo com grande dedicação, competência e sensibilidade seus pacientes, doutora Margarete. Além disso, ela é presidente eleita da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia para o biênio de 2022 e 2024. Ela vai, daqui a pouco, ter uma próxima reunião com a sua sociedade, que ela é presidente. Também é membro integrante de destaque na Comissão Científica das Sociedades Brasileiras de Pneumologia e Tisologia, da Sociedade Brasileira de Infectologia, da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, a Rede TB, e do Steering Committee do grupo denominado Resist TB, da Boston Medical School e do NIH. Integra os grupos da Organização Mundial de Saúde, denominados Expert Group for Essential Medicine List, em tuberculose e doenças respiratórias para a África subsaariana. Durante a pandemia da Covid-19, foi um membro essencial no grupo assessor do Ministério da Saúde na ocasião da gestão do ministro Mandetta, além de assessorar o governo do estado do Rio de Janeiro entre março e maio de 2020. Faz parte do grupo Consciência do estado do Rio de Janeiro, coordenado pela FAPERJ. Notória comunicadora que é, de alta credibilidade, carisma, precisão e lisuras científicas, doutora Margarete cativou a população brasileira e passou a ser um membro da nossa casa, da nossa família. Escreve regularmente às terças-feiras na coluna A Hora da Ciência, na página de saúde do jornal o Globo, inclusive
A coluna de ontem me emocionou muito, ela foi muito bonita. Além de participar de inúmeras conferências, webinários, enfim, colunas tanto na mídia impressa como na televisiva. Pela sua grande contribuição à sociedade brasileira e à humanidade, eu faço um parênteses também, um grande orgulho de ter uma mulher cientista e médica tão sensível e competente como a doutora Margarete, né? Ela foi agraciada com o prêmio Nice da Silveira, ofertado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, e o prêmio Faz Diferença, Personalidade do Ano de 2020 a 2021, do jornal O Globo, por ser uma voz de esclarecimento sobre a Covid-19. Professora e doutora Margarete, por tudo isso, por tudo que tem feito pela sociedade e pela humanidade, a SB3 passa a palavra para você, proferir a sua palestra, e agradece muito a sua figura sensível que tem participado das nossas vidas nesse momento tão difícil. Muito obrigada, em nome da SB3, dos nossos ouvintes. Só faço uma pequena observação. Quem tiver dúvida, por favor, coloque no chat que nós passaremos para a professora Margarete. Muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigada, Leila. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando dessa primeira reunião. Fiquei muito honrada com esse convite, né? Quando eu vi que era da Sociedade de Biossegurança, Leila, eu estou sempre nessa luta, né, da biossegurança, da segurança em serviços, porque eu trabalho num serviço da Fundação Oswaldo Cruz, como você muito bem mencionou, e eu trabalho em ambiente que precisa muito da biossegurança, né? Então, biossegurança foi algo que eu, ao longo dos últimos, pelo menos 20 anos, né, sempre me interessei muito, exatamente porque precisei e pude fazê-lo, né? A Fiocruz propiciou essas condições para que eu criasse um serviço que acaba de ser credenciado agora pela Joint Commission, né, como um serviço modelo de referência para pesquisa clínica e que obedece, sobretudo, normas de biossegurança. Então, assim, ambiental, porque nós trabalhamos com doença infecto-contagiosa. Então, isso é algo... Eu fiquei muito curiosa, assim, até de participar de outras atividades e manifestações dessa sociedade. De modo que é de modo muito, como é que eu vou dizer, especial, que eu agradeço esse convite, né? Acho que a Leila foi muito generosa nessa apresentação, né? E, na verdade, o que nós temos que comentar aqui e, eventualmente, responder dúvidas das pessoas, né? Eu acho que, entrando no terceiro ano tão diferente das nossas vidas, né? Lembrando que nossas vidas começaram a ficar diferentes no início de 2020, quando nós começamos a ler sobre uma doença zoonótica, né? Naquele momento não sabíamos, né? Sabíamos apenas que havia uma doença nova no mundo, descoberta numa província de Hubei, em Wuhan, na China, e que já tinha atravessado os oceanos, já estava na Europa, na América do Norte, já tinha os primeiros casos, e quando chegou o Brasil tradicionalmente, ao longo desse período todo, né, pandêmico, o Brasil emula os países anteriores, né, apenas aqui o que nós tivemos que realmente começou no Brasil foi a cepa gama, né, enfim, responsável pela nossa terceira onda de doença, ou a nossa segunda onda, se pudéssemos dizer assim. Então, isso foi genuinamente brasileiro, né? Agora, o Brasil costuma emular os países que nos antecederam. E o que nós rapidamente descobrimos e nos conscientizamos ainda em março de 2020? Eu me lembro que a primeira manifestação pública que eu tive, Leila, sobre isso, foi no dia 13 de março de 2020, porque eu havia gravado na véspera, eu chegara de Brasília, onde eu estava no grupo de médicos que assessorou o ministério do ministro Mandetta, junto com os técnicos que lá estavam. Foram dias muito profícuos, onde nós tivemos uma interlocução permanente durante 3 ou 4 dias com colegas de outros países. O Ministério nos franqueou esse acesso online para que nós entendêssemos o drama,
o peso do que eles estavam vivendo, né? Inclusive questões relativas à própria biossegurança, né? A segurança ambiental, em que eles estavam passando por momentos dificílimos, sendo eventualmente surpreendidos por dificuldades de bioproteção, inclusive, que eles nunca na vida haviam pensado, né? Enfim, e nós ouvimos depoimentos que naquele momento começamos a ver como é que nós vamos nos preparar para essa tsunami, cujo recuo do mar nós estamos vendo com os países que nos antecederam e que ia chegar. Rapidamente, né, e aí eu posso dizer a vocês de maneira muito sincera, né, e até discutir, nós nunca pensamos que fôssemos ter uma curva de aprendizado da densidade, da dificuldade, da exigência que nós tivemos nesses 2 anos de pandemia. Nós nunca estudamos tanto, lemos tanto, tratamos tanta gente ao mesmo tempo e fizemos tantas coisas ao mesmo tempo em condições diferentes daquelas que estávamos habituados, trabalhando com muito menos pessoas nos nossos serviços, aqueles ditos essenciais como o meu, que nunca pararam de funcionar, até porque tínhamos condições de biossegurança exatamente que propiciavam receber pacientes com menos risco, sempre trabalhamos com equipamento de proteção individual já antes da pandemia, exatamente porque operamos com doença, com tuberculose e formas resistentes, enfim, casos de grande complexidade de infecção. Então, nós nos vimos diante da necessidade de operar os serviços, não interromper a rotina e, por outro lado, com um número de pessoas muito menor trabalhando, com medo, né? Lembrando que nós operamos com a nossa própria angústia o tempo todo, né? Com o nosso medo, e entendemos rapidamente que tínhamos diante de nós uma doença zoonótica que tinha atravessado a barreira humana e que estava causando muitos casos graves e mortes em muitas pessoas. Chegou até nós, então, aquilo que nós chamávamos de início uma pneumonia dita atípica, diferente. Rapidamente nós entendemos que não se tratava de uma pneumonia atípica diferente, se tratava de uma doença sistêmica. Os pacientes que morreram de início, muitos deles não o fizeram por pneumonia, e sim por doença tromboembólica, doença da microcirculação, não apenas pulmonar, mas cardíaca, renal, de extremidades, pacientes morriam de trombose. Então, a doença rapidamente foi se gerando esse conhecimento, e devo dizer aqui, Leila, que a comunidade científica brasileira teve, desde o início, ainda que vencendo muitas adversidades, uma performance e um rendimento extraordinariamente positivos. O Brasil é hoje, para quem não sabe, o 11º país em publicações científicas sobre a Covid-19, o que não é pouca coisa quando nós enfrentamos países que têm condições de publicar, de desenvolver trabalhos prospectivos com grande qualidade, como Estados Unidos, China, Canadá, França, etc., como todos nós sabemos. Então, assim, não há dúvida que vale o registro do grande comprometimento, da grande capacidade de produzir conhecimento científico que a comunidade brasileira manteve de maneira bastante consistente todo esse tempo. Isso gerou um fenômeno muito importante, porque nós precisávamos tratar os pacientes e, ao mesmo tempo, participar do que estava acontecendo. E ficou claro para nós, desde o início, né, e aqui estou falando com gente que conhece isso, conhece epidemia, conhece surto, conhece controle de surtos, né, até porque trabalham nessa área, ficou claro para nós que era diante de uma virose aguda, respiratória. Qual é a grande solução, historicamente, para esse tipo de problema? São as vacinas. Então, era óbvio que nós precisávamos, o mundo todo precisava investir na formulação, na produção de vacinas capazes, não de impedir a transmissão, mas de impedir agravamento e mortes pela doença. Então, já denominada, como a OMS a denominou, no início de março de 2020, Covid-19. O Brasil, de novo, teve uma performance, né, faz parte do que eu chamo os paradoxos brasileiros durante o período pandêmico. Né? O Brasil teve uma performance extraordinariamente positiva no desenvolvimento de estudos de fase 3.
Então, o Brasil participou de estudos grandes, foi o maior incluidor, digamos assim, de voluntários nos estudos de fase 3, tanto da Janssen, quanto da Pfizer, quanto da Coronavac, quanto da AstraZeneca. No caso da AstraZeneca, por iniciativa da Fiocruz, foi feita uma proposta de transferência de tecnologia e o Ministério da Saúde concordou na ocasião, então isso transformou-se no que nós chamamos uma encomenda tecnológica que foi feita no sentido de, recebendo o insumo farmacêutico ativo, então, da AstraZeneca, do site da China, nós produzíssemos a vacina, que foi o que aconteceu. Ora, se nós tivemos uma participação tão positiva nos ensaios de fase 3, era de se supor que o Brasil tivesse feito as encomendas para as vacinas naquele momento. Infelizmente, não o fez. E o resultado é o que todos nós sabemos, nós começamos a vacinar tardiamente. Poderíamos tê-lo feito já no início de dezembro, quando outros países o fizeram, e fomos começar a vacinar a nossa gente no final de janeiro do ano de 2021, como nós sabemos. Então, num ritmo muito aquém do desejável, né, que aí cabe também um parênteses, não porque seja menos importante, mas porque permeia tudo que eu estou dizendo. Qual era a grande arma que o Brasil tinha para enfrentar a pandemia? Era o SUS. Então, eu disse isso, aliás, nessa minha primeira entrevista, eu disse: o Brasil tem duas armas para enfrentar a tsunami que está chegando. O nosso SUS, com a sua enorme capilaridade, mesmo entrando em condições muito desfavoráveis, mas o SUS é que tem que segurar isso, e o nosso PNI, sem dúvida nenhuma, o nosso Programa Nacional de Imunizações, que já nasceu bem, como todo mundo sabe, né? Então, isso é o que faz com que o Brasil hoje seja um país, eu diria, bastante positivamente vacinado, já com mais de 70% da população imunizada, ainda que muito devagar, num ritmo aquém do desejável, mas sem dúvida alcançando uma situação melhor, né? Razão pela qual nós talvez tenhamos tido um impacto sobre esse momento pandêmico que vivemos, com uma nova variante, com uma alta capacidade de transmissão, como nós sabemos. Nós nunca tivemos um momento de transmissão tão rápido quanto nós estamos tendo agora. Hoje está em 1,79 o R de transmissão da cepa Ômicron entre nós, o que significa que cada 100 pessoas contamina 179 outras. Então, assim, é muito sério o momento, e nós estamos começando a ver, né, exatamente pelo número grande de transmissões havidas, que muitas pessoas, mesmo vacinadas, estão adoecendo, né, dado o fato de que a transmissão comunitária está muito alta. E o que alguém pode perguntar? Mas o que propicia aparecer novas variantes? Né? Resposta simples: o que propicia é a taxa de transmissão na comunidade. Quanto mais o vírus circula, mais nós estamos alimentando, digamos assim, um ambiente, tornando-o propício ao aparecimento de novas variantes. Então, eu acho que assim, esses momentos todos, eles foram, viu, Leila, muito marcados no Brasil. E o que eu tentei fazer no meu livro foi exatamente fazer essa cronologia, né, daquilo que tinha acontecido, e sempre que eu pude, eu fiz algumas comparações, como eu gosto muito da história das epidemias, né, lembrando que as histórias das epidemias, elas são a história do homem. Né? Cada grande epidemia ao longo dos 2 últimos milênios, ela gerou alguma coisa do ponto de vista cultural de grande importância. Né? Lembra o século V a.C., enfim, as pestes do final do século XIV, né? Que se nós somarmos isso, o que isso gerou? Gerou o Renascimento, como nós sabemos. Então, assim, culturalmente, né, a grande gripe espanhola gerou muitos fenômenos importantes depois dela, né, nas 2 primeiras décadas, do final da segunda década do século XX. Então, assim, muita coisa importante ocorreu no Brasil. Nós tivemos Semana de Arte Moderna, tivemos muitos fenômenos culturais, na Europa também. Bom, alguém pode lembrar que teve a quebra da Bolsa nos Estados Unidos em 29, mas, enfim, muita coisa aconteceu, e cada um desses fenômenos nós esperamos que venha a gerar alguma coisa nova. Como eu não sou pessimista, né, e eu tenho tentado escrever sobre isso, eu espero que a pandemia da Covid-19 igualmente nos permita sair disso, né, embora às vezes eu fique muito cética, sabe, vendo os resultados, o retardo de algumas atitudes, esses retrocessos, esses
enfim, o termo enfim, check and balances, né? Esses avanços e retrocessos que nós vivemos o tempo inteiro no Brasil, como esse fato lamentável, recente, né, de uma portaria negando uma discussão tão madura que foi levada à Conitec, que é o nosso órgão que aprova procedimentos, incorporação tecnológica, incorporação de fármacos ao SUS. Então, tudo isso é muito importante, que nós entendamos esse processo todo entre esses vais e vens que, na verdade, foram muito nocivos ao Brasil. Além disso, foram muito nocivos ao Brasil, né, essas disputas permanentes entre essa retórica oficial, né, anti-vacina. Por que alguém me perguntou isso recentemente, Leila? Por que no Brasil, a despeito de tudo isso, nós não vimos prosperar os movimentos anti-vacina, por exemplo? Né? Isso é importante em termos de proteção da comunidade, né? Porque o brasileiro gosta de vacina. Nós aprendemos a confiar no PNI. O PNI nasceu na segunda metade dos anos 70 e ele já nasceu para dar certo. Ele já nasceu muito bem organizado. Quando houve a epidemia do H1N1, eu participei também do grupo de médicos do Ministério da Saúde naquela ocasião, há 17 anos atrás, e no H1N1, eu me lembro que nós tínhamos, ainda na época, nós tivemos reuniões, nós discutimos biossegurança, nós discutimos bioproteção, né? Era um patógeno completamente novo. O Ministério da Saúde rapidamente providenciou, estocou, havia 70 milhões de doses de vacina prontas para serem distribuídas, organizadas pelo PNI, então havia toda uma logística. O brasileiro aprendeu, as crianças brasileiras são muito mais vacinadas do que outras crianças, e de modo que essa confiança faz com que esse discurso, eu diria, anti-vacina, não tenha prosperado entre nós. E isso é muito importante para nós, porque, a despeito de todas essas dificuldades, mesmo que devagar, né, nós nunca conseguimos, nós poderíamos ter vacinado desde o início, se tivéssemos tido vacina, se tivéssemos tido um empenho e uma coordenação organizada, harmônica, entre a comunidade científica, entre as sociedades médicas e sociedades de profissionais de saúde e os órgãos governamentais, nós poderíamos ter tido, sem dúvida, uma condução da epidemia muito mais, eu diria, eficiente e até mais suave, se eu puder dizer, né? Sem tantas tensões que nós tivemos enfim, negando e tendo que provar, mostrando, fazendo revisões sistemáticas, né? Eu me lembro que em 2020, nós fizemos, né, um grupo de pesquisadores, entre os quais eu tive a honra de participar, vários da Fiocruz, de outras instituições brasileiras, elaboramos o primeiro documento, Leila, ainda no meio de 2020, sobre a não eficácia da cloroquina, por exemplo. Né? Enfim, é um documento muito bem fundamentado. Um ano depois, em 2021, nós revimos o documento à luz da publicação dos estudos de fase 3, que todos tinham terminado e já estavam publicados, não mais em pré-print, mas em estudos publicados, revisados por pares. E esse documento nosso é o documento hoje formalmente incorporado, a pedido da própria, à CPI do Senado, que é o documento que prova. Então, assim, é triste para nós vermos essa discussão ainda voltar à baila numa portaria equívoca do Ministério da Saúde, quando a nossa Anvisa, quando a nossa Conitec já tinha feito o que tinha que fazer. Né? Do mesmo modo, né, essa discussão sobre as aprovações que a Anvisa, de maneira tão criteriosa, tem trabalhado e operado para aprovar as vacinas como medicamentos, como conseguimos aprovar medicamentos que obedecem às chamadas boas práticas de terapia intensiva, por exemplo, para tratar casos graves, como anticorpos monoclonais, como imunomoduladores. Então, nós vivemos em 2 anos uma quantidade de situações, de fatos e de descobertas novas, que eu diria, né, eu sempre que dou aula e que mostro, eu tenho um slide que eu boto descobertas e decepções, né, e faço mais ou menos o balanço disso para as pessoas entenderem. Né? Então, assim, nós tivemos, sem dúvida, algumas descobertas, muitas decepções, e hoje, qual é o estado da arte hoje? Como é que nós entramos em 2022? Numa situação de mais conforto? Eu diria que, do ponto de vista da letalidade da doença, sim. Da desigualdade em relação à doença, eu diria que não.
A situação é muito triste. Eu acho que o mundo, né? Por isso que eu estou dizendo que o renascimento com o qual eu sonho num período pós-pandêmico, eu ainda não consigo vislumbrá-lo, viu, Leila? Então, assim, mas eu espero, quer dizer, eu sou muito obstinada no sentido de não perder a esperança, como eu gosto muito de tudo que faço. Enfim, continuo acreditando que os cientistas, que a população brasileira, que a consciência cívica possa se amadurecer, o sentimento crítico entre o que é verdade, o que não é, enfim, não é ser convincente, porque a retórica falaciosa ela também é muito convincente. Né? Quando alguém liga para mim, uma pessoa esclarecida, de nível superior, e diz, doutora, a senhora acha mesmo que eu devo vacinar o meu filho? É resposta fácil, mas eu fico perplexa. Eu disse, mas você fez essa pergunta quando você foi vaciná-lo para sarampo, para poliomielite, para difteria, para dar uma vacina pentavalente, como as crianças aos 6 meses de idade recebem? Você fez essa pergunta? Bom, não, senhor. Então, enfim, as vacinas foram produzidas num tempo recorde, mas isso não quer dizer que elas tenham burlado nenhuma etapa, nem pré-clínica, nem no desenho exploratório, nem nos testes farmacológicos, nem nas fases pré-clínicas, nem nos modelos animais, nem nos estudos genéticos e nem nas fases clínicas 1, 2 e 3, até ser submetido ao processo regulatório. Então, eu tenho respondido isso algumas vezes. E acho que é nosso dever não nos furtar a responder a esse tipo de dúvida. Né? Então, assim, a resposta talvez fosse só suficiente eu dizer isso, mas muitas vezes a pessoa ela redargue dizendo, bom, mas essa foi feita num tempo, vacina demora muito tempo. Sim, mas a tecnologia mudou. Quando a vacina do sarampo foi concebida, muito tempo atrás, não existia a tecnologia que hoje existe. E hoje se pode incluir uma quantidade de voluntários enorme num estudo multicêntrico, com participação de muitos sítios, num tempo menor, sem dúvida nenhuma. E os critérios de rigor hoje são maiores do que já foram no passado, sem dúvida nenhuma, até o processo de registro regulatório. Tanto que algumas vacinas até hoje ainda estão em registro emergencial, etc. Então, essa questão das vacinas para as nossas crianças, e nós nos batemos muito em relação a isso, né? Muitos de nós, pediatras de grande experiência no Brasil, né? A sorte é que, assim, eu me sinto muito bem acompanhada nessa nossa exposição, na qual nós nunca nos furtamos a ter ao longo desses 2 anos, né, frente à mídia, escrita, falada, né, e isso, então, em última análise, a mim me permitiu, e certamente permitirá a outros registros, né, colocar essas anotações todas, quer em artigos que eu publiquei, que foram adaptados pelo espaço de jornal, e que eu pude, com os textos originais, compor esse livro que a Leila tão generosamente há pouco mencionava. Então é isso, quer dizer, um tempo para não esquecer é isso, né, isso marcou as nossas vidas. Né? Eu costumo dizer que a Covid-19 ela é o real início do século XXI. Né? Ninguém de nós, né, as nossas crianças, uma criança que tem hoje 4 anos e meio de idade, ela passou metade da vida dela de máscara. Como é que esse registro vai ficar nessa cabecinha dessa criança quando ela for adulta, por exemplo? Né? Isso é algo que assim, os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos sociais certamente terão muito que escrever sobre isso. Né? Eu, modestamente, como médica, mas como alguém que gosta muito de escrever e que lê muito e que tem, enfim, gosto muito da literatura, tentei, né, factualmente registrar numa cronologia tudo que nós vivemos e, evidentemente, dar um certo sentido literário a esse registro, até porque é o meu estilo mesmo. Eu não estou produzindo um artigo científico, Um Tempo para Não Esquecer é uma obra para realmente deixar, né, sem nenhuma pretensão, para as novas gerações entenderem cronologicamente aquilo que aconteceu. Então, eu acho que nós entramos no 3º ano pandêmico preocupados ainda, sem dúvida, eu diria, com menos medo, né? Nós aprendemos muito. Né? Hoje, um caso de Covid-19 já não nos tira tanto o sono quanto
tirou há 2 anos atrás, né? Vou dar só um exemplo pessoal para vocês, né? Eu tive uma irmã eu tive Covid-19 em 2020, no ano passado minha irmã teve gravíssima, ficou em CTI, foi um momento muito difícil, achei que iria perdê-la, e ela está bem, teve Covid longa, fez reabilitação, enfim, e hoje minha outra irmã testou positivo para a cepa Ômicron, então assim, eu estou realmente muito menos aflita, obviamente, né, de ter uma outra irmã positiva, porque eu sei que ela está vacinada, que ela tem 3 doses, que ela está saudável, que é uma mulher que não tem doença, e que vou acompanhá-la, mas certamente eu não estaria, né, numa condição até de humor, digamos assim, como me sinto aqui tão acolhida nessa palestra tão fraterna com vocês, se eu estivesse vivendo a mesma situação que eu vivi há 1 ano atrás com uma outra irmã, numa outra cepa, numa condição de gravidade muito pior e sem vacina. Então, eu acho que eu terminaria essa locução e me coloco à disposição daqueles que têm perguntas, Leila, terei muito prazer se eu souber respondê-las, seguramente, e mais uma vez agradeço essa generosa apresentação e o convite da Sociedade de Biossegurança e de Bioproteção para aqui estar com vocês nessa noite. Muito obrigada. Doutora Margarete, somos nós que agradecemos a belíssima explanação, o resumo do que foi a pandemia nesses últimos anos, né, e a sua contribuição. O seu livro é realmente notório, é uma delícia de ser lido, porque ele tem a sua erudição, né? Enfim, a gente aprende muito da história da medicina, e para quem também gosta das histórias da epidemia, ele é um registro histórico muito importante. Temos várias perguntas, claro, eu não sei se você poderá respondê-las, né? Todas, mas enfim, eu vou fazer algumas que Vamos chegaram. Tentando. Vamos tentando. Bem, uma delas, né, você cita que a peste bubônica no século IV foi um grande divisor de águas entre o aprendizado de o que era praticado na saúde, na medicina, né, baseado nos conceitos antigos de Hipócrates, Galiano e Avicena. Isso está na página até 26 do seu livro, acho uma crônica linda, um artigo lindo. Qual seria, na sua opinião, o grande divisor de águas na pandemia da Covid-19? O que aconteceu que você acha que realmente vai mudar os nossos, vamos dizer assim, paradigmas na saúde e na ciência? Acho que o primeiro entendimento, Leila, foi que, bom, eles não tinham a menor ideia. Imagina século XIV, né? Ninguém sabia nem o que era vacina, né? Nem o que era vírus, bactéria, só havia humores, né, Leila? Naquela época se chamava-se os humores, né? Na verdade, ou um pouco de alquimia, talvez, né? E hoje eu acho que a grande divisor de águas é que nós sabíamos desde o início, né, e por isso ficamos menos preocupados em descobrir remédios para tratar a Covid-19, mas sabíamos que uma virose de transmissão respiratória aguda nós precisaríamos de vacinas. Então, eu acho que o investimento de mais de 100 grupos ao mesmo tempo, em vários locais do mundo, trabalhando dia e noite para descobrir vacinas, quer as novas, e quer algumas que eram vacinas que já tinham sido tentadas em outras doenças. Olha como o conhecimento ele tem um dinamismo próprio, né? A vacina da AstraZeneca, os modelos de vacina de adenovírus, por exemplo, já haviam sido testados para chikungunya, para dengue, para o ebola, e não funcionaram, né? E funcionaram para a Covid-19. Então, assim, foram modelos que foram sendo aprimorados, digamos assim. Então, eu acho que o grande divisor de águas é entender, primeiro, essa não será a última epidemia de nossas vidas, né? Nós teremos outras epidemias, né? Aliás, se você me perguntasse, Leila, de que eu tenho medo, né, eu diria, eu não tenho medo que o mundo acabe no planeta, a humanidade acabe, nem por bomba atômica, nem por meteorito. Eu temo que a humanidade acabe por epidemia.
né? Como os astecas acabaram, né? Algumas comunidades andinas, né, acabaram por varíola, né? Acabaram, dizimaram. Então, assim, é possível, sim, que uma grande epidemia, né, como um Big One, né, como um grande terremoto, enfim, possa realmente... Então, eu acho que essa consciência de que isso não será a nossa última epidemia é um divisor de águas. Eu acho que todo mundo hoje se preocupa, desde o Bill Gates, desde grandes instituições não governamentais que fazem fomento de pesquisa, que trabalham, eu acho que é importante. E segundo, eu acho que nós entendemos de uma vez por todas que não é possível que nós continuemos a viver num mundo com esse nível de desigualdade que vai se aprofundar depois da pandemia da Covid-19. Né? Ficou muito desnudado, né, que não é mais possível tolerar, né, que as pessoas não tenham acesso à saúde, à água potável, a saneamento, à vacina, etc. Né? Acho que é isso. Isso é uma coisa até que você frisa ao longo, né, do seu livro, o tempo todo, a sua preocupação com a desigualdade, né? Enfim, né? Aí, emendando, como você já falou, doutora Margarete, teria algum patógeno que você se preocupa, que nos ameaçaria, que seria um próximo patógeno de uma pandemia? Você vislumbra alguma coisa? Porque, por exemplo, será que nas endemias anteriores, para o SARS-CoV, MERS, a própria H1N1, elas já não eram assim premonitórias de que a gente estaria com uma pandemia, né? Muitos autores já falavam sobre a possibilidade da gente enfrentar uma nova pandemia depois da gripe espanhola, né? Onde nós falhamos nessa observação, né? O que nós poderíamos melhorar? Será que isso não é um indício para a gente se preparar para uma próxima etapa? Com certeza, Leila. Inclusive, naquilo que nós estamos aqui tratando, né, estamos aqui, afinal de contas, numa sociedade de biossegurança e bioproteção, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que tem várias questões aí que têm que ser colocadas. Primeiro, né, eu não apostaria, quer dizer, que um novo patógeno fosse um novo SARS-CoV, por exemplo, o SARS-CoV-3, lembrando que a cepa Ômicron ela é quase que um novo vírus, né, Leila? Porque ela tem tanta mutação em relação à cepa Wuhan original que ela se comporta quase como se fosse um novo patógeno, né? Então, assim, eu temo que sim, que possam outros vírus aparecer. Eu tenho muito temor com as bactérias super resistentes. Eu acho que isso é uma ameaça para o mundo, né? Eu acho que a utilização abusiva de antibióticos, quer por pessoas, quer por alimentos processados, quer por criações de animais, sem dúvida nenhuma, estão gerando uma quantidade de bactérias super resistentes que eu acho que é uma grande ameaça. Não vai dar tempo de nós produzirmos medicamentos, enfim, antibióticos. Essa é uma corrida, a meu ver, meio perdida nesse momento, né? Porque nós temos visto uma quantidade enorme, então eu acho que isso é muito ruim. E, em última análise, eu tenho muito temor que, pela maneira como o homem trata mal o planeta, nós possamos ter realmente epidemias a qualquer momento. Vou dar só um exemplo, Leila. A nossa Amazônia é um imenso celeiro de coronavírus, por exemplo. Né? Então, do jeito que nós estamos tratando a nossa Amazônia, quem nos assegura que nós não possamos ter uma nova epidemia nascendo aqui, inclusive? Eu tenho muito temor com isso. Né? Não tem coronavírus só na China, tem muito coronavírus aqui. A Amazônia tem muitos vírus e muito perigosos. Né? Os grandes virologistas sabem isso e nos ensinam. Então, assim, eu tenho muito temor, quer dizer, eu não apostaria num patógeno, mas eu diria, sim, sem dúvida, tenho muito temor de que nós possamos ter novas epidemias, quer por vírus, né, como possamos ter também epidemias de bactérias super resistentes, sem dúvida. Obrigada, doutora Margarete. Até, né, os vírus mais silvestres, né, animais silvestres, a gente adentrando por esses locais completamente, né, inóspitos. Lembrando, só um minutinho, lembrando, Leila, que nós tivemos, olha que o Brasil teve febre amarela urbana. Lembra disso, né? Por que nós tivemos febre amarela urbana no Brasil? Agora, recentemente, lembra? Tivemos que vacinar, São Paulo vacinou todo mundo.
Porque o homem foi lá, tira a franja de floresta das cidades e aí os animais migram, né? O vetor migra. Então, assim, a gente teve febre amarela urbana, não foi à toa, né? Não foi um fenômeno ao acaso. Isso é verdade. No capítulo 28 do seu livro, você descreve olhar para frente e olhar para trás, né? Você lembra muito a figura da mitologia de Janus, né? De Janus, a gente está em janeiro, é bom falar dele, né? O Deus da transformação. Da mesma forma que você me faz lembrar Atena, né? Atena, a deusa da sabedoria, enfim, né? Em relação à biossegurança, professora Margarete, e bioproteção no Brasil, o que poderíamos ter feito para melhorar essa situação pandêmica e o que deveremos fazer no enfrentamento de uma nova pandemia? Quais foram os nossos pontos fracos, né? E aí eu pergunto como a SB3 ela pode vir a contribuir para a gente contemporizar tudo isso que a gente está vendo, né? Existe até uma frase que se comenta muito, né? Que todos os esforços feitos durante a pandemia não serão suficientes serão avaliados insuficientes após a pandemia, né? Na sua visão, o que podemos fazer? O que erramos? O que poderíamos ter melhorado? Bom, acho que a coisa mais importante, aí eu acho que instituições como a Sociedade de Biossegurança e Bioproteção têm muito a contribuir, Leila, como outras sociedades de especialidade também, que é na questão de nos preparar como pessoas e como profissionais para novas epidemias, né? Hoje, eu sei que o Ministério da Saúde, por exemplo, tem grupos técnicos, né, que são grupos treinados para surtos. Mas nós precisamos nos preparar, quer dizer, quando eu digo nós, somos nós todos. Lembre-se que nós fomos apanhados, lembra daquelas cenas, né? Nova York, a cidade mais rica do mundo, com profissionais de saúde enrolados em saco de lixo, porque não tinha EPI. Então, vai desde a produção nacional, né, dessa dependência do mundo, basicamente China e Índia, tanto da indústria de química fina, quanto da indústria de consumo, né? Lembra que quem produzia máscaras, EPI, era tudo a China, e a China guardou tudo para ela no momento de epidemia. Então, assim, eu acho que nós temos que ter preparação, eu diria, usando o modelo doméstico, sabe, Leila? Então, assim, você vai ficar em casa, está tendo uma tempestade, enfim, você se prepara, você estoca comida, você estoca água potável. Então, assim, nós temos que preparar nossos profissionais de saúde para isso. Nós temos que ter mais gente qualificada para lidar. Olha a tragédia que foram os hospitais de campanha no Brasil, que contribuíram para uma altíssima letalidade, porque os profissionais de saúde contratados para lá trabalharem, de repente, não estavam qualificados para lidar, por mais que tivessem boa vontade, com doentes daquela gravidade. Então, nós sabemos o quanto de paciente morreu, talvez não precisasse ter morrido, né? Porque nós não sabíamos. Tinha gente que nunca tinha entubado um paciente na vida, né? E foi trabalhar numa situação, porque era uma situação assim, e isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu em outros países também, né? Aqui foi talvez um pouco mais flagrante. E aonde teve a menor mortalidade foi exatamente naqueles países, como a Alemanha, por exemplo, que é um exemplo, né, além de ser um país rico, onde o número de profissionais treinados para lidar com essa situação é infinitamente superior do ponto de vista proporcional. Então, nós precisamos ter treinamentos adequados para, não apenas para surtos, mas para epidemias, né? Nós precisamos ser treinados para isso, ter consciência, não sermos apanhados, né? Os hospitais, as redes privadas e públicas têm que ter seus estoques adequadamente calculados para isso, seja para novas variantes. Nós podemos ter novas variantes? Muita gente me pergunta isso. Eu já aprendi com os nossos colegas valorosíssimos virologistas que sim, nós podemos ter novas variantes, sim, né? Podemos ser surpreendidos. Esperamos que não, mas sim, né? Quer dizer, precisaremos vacinar? Quando vamos... A Covid-19 ainda abre perguntas muito complexas para nós respondermos, né?
Obrigada pelas suas respostas. Está chegando uma resposta agora, acho que é específica para você, né? A pessoa pergunta, né, se você acha que existem benefícios na administração de vacinas pneumocócicas conjugadas para pacientes idosos e com comorbidades, para combater as doenças secundárias à Covid nas hospitalizações. Se falou pouco nisso, né, na vacinação para as doenças pneumocócicas, né, as que têm polivalentes, né? Olha, com certeza, né? Eu sou pneumologista, né? Então, assim, a utilização de vacinas, existe todo um calendário vacinal para a nossa população que é muito bem concebido, né? Então, as vacinas de proteção pneumocócica, basicamente, né, com a vacina 13 valente ou a vacina 23 valente, elas são absolutamente fundamentais, quer dizer, não apenas para quem já tem uma certa idade, né, mas para qualquer pessoa que seja portadora de comorbidades, etc. Então, sem dúvida, da mesma maneira como hoje a vacina anti-influenza é recomendada em todas as idades, né, as vacinas antipneumocócicas, né, as duas às quais eu me referi, uma de dose única e outra que é de 5 em 5 anos, sem dúvida nenhuma, são muito úteis e são muito importantes, sim, para prevenir a eventual complicação causada pela própria Covid-19. Mas, independentemente da pandemia da Covid-19, são vacinas muito importantes e muito relevantes e todos devem ter esse calendário vacinal completamente concluído. Doutora Margareth, tem um tempinho para mais umas 2 perguntas? Como é que você encara as abordagens sobre saúde única que voltaram ao debate tanto nacional como internacional, né? Sobre o enfrentamento das pandemias? O que você chama saúde única? Qual é o conceito? É o conceito de que existe uma única saúde, não existe a saúde humana, sim, de animais não humanos e do planeta, né? A saúde integrada, quer dizer, enfim, olha só, Leila, eu acho a ideia de tomar cuidado com o planeta. Eu acho que assim, nunca nós precisamos ser tão ecologicamente corretos, né? É isso que eu te falei, nós tratamos tão mal o planeta, né? Mas nós precisamos, pelo menos, se nós pensarmos o tratamento do lixo, por exemplo, né? O tratamento do descarte de lixo, o que está acontecendo com os nossos mares, o risco dos nossos aquíferos, né? O risco dos nossos rios, né? Cada vez que a gente ouve notícias horríveis. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que nunca o conceito de saúde única, que é muito complexo, sem dúvida nenhuma, foi tão importante. Mas eu acho que isso não deve ser visto, sabe, Leila? Os grandes teóricos tratarão disso quase como uma abstração. Né? Eu trataria isso compartimentadamente, né, naquilo que a saúde humana não pode estar desvinculada da saúde ambiental. Né? Quer dizer, hoje não é possível que pessoas morem em cima de palafitas, com esgoto a céu aberto, etc. Né? Não é possível que no Brasil nós tenhamos 40% das escolas de criança sem saneamento básico. Então, são cifras que a gente sabe, então, assim, e que são intoleráveis. Né? Então, eu acho que assim, nunca, nesse sentido, saúde humana e ambiental tiveram tão relacionadas. E alguns problemas antigos, né, doutora Margareth, que a gente volta a conversar sobre eles, né, enfim, né. Você fala também do seu livro, que é a nossa primeira pandemia da era digital. Como é que você encara essa pandemia na era digital? O que foi positivo, o que na verdade foi negativo para você? Como é que foi lidar com uma pandemia e com a área médica também, com a área de saúde, num ambiente digital? A gente tem até essas facilidades da gente estar podendo fazer um webinar, que eu acho que é uma coisa espetacular, né? A gente consegue falar com o mundo inteiro, mas na sua opinião, como é que você considera que foi essa passagem, que está sendo essa passagem da pandemia na era digital? Olha, Leila, eu acho que assim, né, eu vou me lembrar rapidamente de uma imagem, né, que a nós todos foi muito
Todo mundo se lembra da guerra do Iraque, né? Nós nunca pensamos na vida, né, ligar a televisão e ver uma guerra online. Nós assistimos a guerra do Iraque com bombardeios online, na nossa casa. Isso foi um negócio que marcou as nossas vidas, né? Isso foi uma guerra online. Agora, nós temos uma epidemia, uma era totalmente digital, né? Nós nos falamos por aqui, nós fazemos consultas com os nossos pacientes, então isso propiciou muitos avanços, né? Isso propiciou uma regulamentação, por exemplo, da telemedicina, que foi uma coisa espetacular, né? Como é que nós íamos tratar os nossos doentes em casa, sem poder vê-los, etc. Então, nós adquirimos uma experiência, né? O Brasil criou grupos de atendimento gratuito para pessoas doentes, com acesso, criou linhas especiais. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o digital propiciou muito acesso, Leila, e eu espero que isso gere, né, para mais gente, né, uma questão de acesso e acesso de boa qualidade, né? Da mesma maneira como nós teríamos salvo muito mais vidas no Brasil se, desde o início da pandemia, o SUS tivesse tido condições de prover, né, através de um simples telefone celular, condições de alguém chamar uma clínica da família e fazer uma consulta online. Então, esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma, como nós hoje ajudamos, né? Eu fiz consulta online com pessoas no Amazonas, né? E que por um telefone celular a gente falava, via o rosto da pessoa, né? Às vezes caía, voltava, mas enfim. Então eu acho que o digital, sem dúvida nenhuma, Leila, fez uma diferença para o bem e para o mal, mas eu quero crer que o resultado seja para o bem de mais pessoas, se não de todos, de mais pessoas. Obrigada, professora. E deixa eu fazer uma penúltima pergunta, né? Como contornar o problema logístico de distribuição de vacinas na África, né? É o que a gente enfrenta hoje. Como aumentar o número de vacinados em locais onde a gente vê que tem uma diminuição muito grande, né, de níveis de pessoas vacinadas, que provavelmente podem gerar outras variantes da Covid-19. Como é que você enxerga isso, né? Eu acho que não é nem uma questão logística só, sabe, Leila? Acho que é uma questão que antecede, que é a própria distribuição, né? O próprio acesso às vacinas, né? Eu conheço razoavelmente bem a África, sobretudo a subsaariana, onde eu trabalhei nos últimos anos num projeto grande do Banco Mundial, nos países da África subsaariana. Não são fáceis, são países que têm muita doença, né? E tem questões culturais muito difíceis, né? Tem religiões, tem práticas religiosas, tem animismo, enfim, tem muitas questões que são muito difíceis de superar. Então, isso é tão complexo quanto a própria logística. Mas o acesso, né? Enfim, as vacinas não estão lá, né? Quer dizer, antes da própria logística, tem a própria distribuição. Nós sabemos que há países, Leila, que tem vacina perecendo, que vai ser jogada fora. E por que essas vacinas não foram doadas tempestivamente para esses países? Porque um país como Haiti, aqui do nosso lado, uma ilha pequeno, fácil, o Haiti não tem logística nenhuma de nada, né? Eu conheço bem o Haiti, já tive várias vezes lá, é muito difícil, é pequeno, mas não tem estrada, tem inundação, é um inferno, né? Mas, enfim, mas mesmo assim, se alguém tivesse doado 10 milhões de doses, 10 milhões de doses, teria vacinado a população haitiana inteira, e não houve isso. Então, o que aconteceu com o mundo, né, que nós produzimos tanta coisa boa e não soubemos distribuir de uma maneira mais equânime esse bem tão precioso que foram as vacinas para a Covid-19? Essa é uma reflexão, né? Eu quero deixar essa reflexão culpada, digamos assim, para todos nós termos um pouco, né? Nisso que eu chamo o apartheid vacinal, sabe, Leila? É como eu tenho chamado. Você fala muito no seu livro, né, sobre a solidariedade, você cita a Madre Teresa de Calcutá e outros humanistas, né, e faz a pergunta: será que nos transformaremos em seres mais solidários após a Covid? O que você acha, doutora Margarete? Olha, eu não sou pessimista, né, Leila? Eu sou obstinadamente
otimista, né? Não quero perder a crença no ser humano, né? Então, eu acho que, talvez sim, né? Mas eu acho que nós sairemos disso tão machucados, né? O mundo sai disso tão mais pobre, né? As economias tão mais fraturadas e, ao mesmo tempo, alguns se enriqueceram de uma maneira tão obscena, né? Se você olhar o número de bilionários que se tornaram bilionários durante a pandemia, é algo muito obsceno no mundo, né? Então, assim, alguma coisa está errada no ser humano, né? Então, assim... Uma última pergunta. O diretor da OMS, né, o Tedros Adhanom, ele acredita que sairemos da fase aguda e da emergência sanitária ainda esse ano. Qual é a sua visão, com seu conhecimento das pandemias? É difícil prever, eu sei, né? Mas o que você acha? Temos um horizonte promissor de esperança? Eu acho que sim. As Eu acho vacinas... que sim. Eu acho que se não houver outra variante, né, se nós conseguirmos vacinar muito mais gente, né, para isso nós temos que ter aí 70% da humanidade vacinada, né? Isso vai ser um esforço hercúleo que eu não sei como será conseguido, considerando que há países que nós não temos mais de 5% da população vacinada. De modo que eu acho que, assim, eu tendo a crer, Leila, que nós precisamos vencer isso, entende? E aí sim, talvez nós saiamos, não havendo outra variante, nós vamos conseguir controlar, e como outras epidemias de virose respiratórias desapareceram, né? Por que essa não vai desaparecer das nossas vidas? Vai ficar endêmica, né? Mas o fato de ficar endêmica não quer dizer que vai dar um caso ou outro, né? O SARS-CoV-2 ele passa a fazer parte da lista de vírus de um painel viral que nós usamos para diagnóstico diferencial, como tem influenza A, influenza B, rinovírus, sincicial respiratório, uma opção de vírus, né? Então, o SARS-CoV-2 entra nessa lista, ele não vai desaparecer das nossas vidas. Então, mas a impressão que eu tenho é que em 2022 nós talvez consigamos que a epidemia vá se... desde que consigamos vacinar, vencer o apartheid vacinal, vacinar grande parte da população mundial, mas estamos longe disso. Doutora Margarete, é um grande prazer ter esse debate, representando a Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. Te agradeço o seu tempo, né, escasso, raro e precioso, e gostaríamos muito de contar com você numa próxima também apresentação, no debate, numa mesa, para nós continuarmos essa conversa. Foi uma grande honra e muita felicidade. E, por favor, né, comprem o livro da professora doutora Margarete. Obrigada pela propaganda, Leila. Não, mas é fascinante, é uma delícia de ler, você não consegue parar de ler, e você faz várias referências, você nos instiga a saber mais, né? Instigante. E nós agradecemos e sabemos que você está lá bem próximo da Academia Brasileira de Letras também, essa interação de ciência e cultura que é tão importante, né? Tão, enfim, né? Indissociável, ela tem que realmente andar junto, né? Então, nós agradecemos. Muito boa noite. Obrigada aos nossos ouvintes também, e, enfim, seja e muita felicidade para você. Parabéns por tudo que você tem feito. Eu, como brasileira, mulher, professora, agradeço a sua figura como cientista, professora, humanitária na nossa sociedade. É uma honra. Obrigada. Obrigada, Leila. Obrigada a todos. Obrigada.